Seja bem-vindo a mais uma edição dos seminários do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nestes eventos, nós iremos apresentar as pesquisas desenvolvidas no nosso laboratório, temas gerais relacionados à ritmicidade biológica, cronobiologia, a neurobiologia. Teremos também convidados, em especiais jovens brasileiros, né, que estão fazendo pesquisa em neurobiologia ou em cronobiologia aqui no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos, espero, né, que vocês tenham, né, um excelente seminário. Vocês poderão acompanhar todos os seminários pelo canal, né, do YouTube do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. É uma discussão, né, que a gente tem feito. Isso mesmo. Tá. Então, que o título é Sono e Distúrbios Neuropsiquiátricos. Tá? Por favor, se sintam, né, à vontade a qualquer momento, né, me interromperem. Tá? Se não tiverem algum problema, tal. Vocês estão me ouvindo? Sim, John. Estamos ouvindo. Ok, perfeito. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a ideia... acho que a Elizabeth não está ouvindo. Tem mais alguém que não esteja ouvindo aí? O som tá bom aqui. Tá bom. Ok. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês é por que usar esse termo, né, aqui na apresentação, no título, né, a gente colocou como, né, sono e distúrbios neuropsiquiátricos. Deixa eu mudar aqui o... Então, por que a gente chama, né, de distúrbio, né, neuropsiquiátricos? Né? Porque a gente utiliza, né, esses dois termos, né, neuro, né, e psiquiátricos, né, não uma coisa só. Então, a gente está acostumado, né, tradicionalmente, a ver na medicina duas especialidades, que em alguns momentos essas duas especialidades elas são diferentes, totalmente, né, independente uma da outra, que a gente chama de neurologia e neuropsiquiatria. Né? Existe, né, um livro, né, de um neurologista português que vive muito tempo nos Estados Unidos, né, que pode ser um neurocientista também, né, e que o livro se chama, né, O Erro de Descartes. Né? Então, esse livro ele fala exatamente sobre essa discussão, sobre essa separação entre neurologia e psiquiatria na medicina. O último capítulo ele faz uma definição, né, exatamente por que isso aconteceu e o quanto, né, isso trouxe de prejuízo, né, para a própria, né, desenvolvimento da compreensão dos distúrbios, né, mentais, né, e dos distúrbios, né, neurológicos. Então, hoje, né, se a gente for olhar, né, um paciente com Alzheimer, né, esse paciente com Alzheimer ele tem alterações comportamentais, e essas alterações comportamentais são dependentes, né, de alterações, né, básicas em nível celular. Ele tem, né, alterações, né, de pensamento, de memória, né, e isso a gente sabe que é dependente de alterações neurobiológicas. Se eu for olhar hoje um paciente, né, com Parkinson, eu não posso mais olhar somente como um paciente que tem um problema, né, tem um distúrbio de movimento. Na verdade, um paciente com Parkinson tem um distúrbio de movimento, tem distúrbio emocional e também tem distúrbio cognitivo. Por quê? Porque a lesão básica de um paciente com Parkinson, que é a lesão, né, do sistema dopaminérgico, né, ela está relacionada, né, e provoca, né, tudo isso. Né, provoca tanto alterações, né, motoras, que tipicamente eram exclusivos da análise da neurologia, né, alterações, né, emocionais, que tipicamente eram relacionadas, né, com a psiquiatria,
né, ou alterações cognitivas, que era muito mais relacionada com a psicologia. Então, quando a gente fala de distúrbios neuropsiquiátricos, nós estamos falando da atualidade hoje, né, do olhar, né, dos distúrbios, né, não mais com aquele conceito clássico do que é neurológico, do que é psiquiátrico, ou seja, do que é do cérebro, alterações por lesões cerebrais e problemas mentais. Tem que haver a unificação das duas coisas para a gente, né, entender, né, e conseguir tratar melhor, né, os nossos pacientes. Então, no roteiro, né, dessa nossa aula de hoje, eu vou, primeiramente, falar um pouco sobre a classificação, né, como é que a gente classifica e quais são as propostas novas, como essa questão do RDoC, explicar um pouco para vocês, fazer uma revisão breve sobre o mecanismo de controle do ciclo sono-vigília, né, quais foram as nossas pesquisas básicas que nós fizemos aqui em Natal, relacionando sono, né, e distúrbios neuropsiquiátricos, falar um pouco como é que eu explico, né, o sono no distúrbios neuropsiquiátricos clássicos, né, e terminar com sugestão de leitura para vocês. Então, quando a gente fala dos distúrbios mentais, aí eu estou falando em geral, e aí pensando no final do século passado para o início, ou final do século XIX, início do século XX, né? Então, durante esse período foi feito, né, uma tentativa sempre de classificar os fenômenos. Na verdade, os distúrbios mentais, essa classificação, ela tem a necessidade de você poder fazer um diagnóstico, esse diagnóstico ele ser, né, igual para todo mundo. Então, a classificação, nós podemos dizer clássica, né, a gente tem aquilo que nós chamamos, né, dos transtornos de ansiedade, ou seja, alterações, né, do estado afetivo, os transtornos de humor, que aqui no caso, basicamente, são os quadros, né, depressivos, e os transtornos do pensamento, que são os transtornos esquizofrênicos. Então, isso é uma divisão clássica, geral, e que foi subdividida. Esse processo ele foi aprofundado, né? A gente tem que dar, inclusive, né, créditos ao Freud, né, nesse livro, O Problema da Ansiedade. Ele discute muito, inclusive, a necessidade de você poder ter um processo de classificação para você ter um entendimento claro, né, do que é o distúrbio comportamental. E a Associação Americana de Psiquiatria, né, desenvolveu já há muito tempo, né, um manual, que é um manual do diagnóstico, né, estatístico, né, da desordem mental, né, que hoje está na versão 5, né, ela começa em 52, com o objetivo de fazer uma sistematização, né, para um entendimento melhor do que seriam os distúrbios mentais. Porém, o diagnóstico 5, né, o manual, né, número 5, ele gerou muitos problemas, né? E esses problemas, é claro, né, ele está relacionado com esse cartoon, né, aqui, né, que era como se fosse representar na conferência, né, de organizar o DSM-5, quer dizer, diga o nome, né, de uma doença, né, e aí você vai ganhar, né, um prêmio, né? Tá? Então, essa questão... 1, 2, 2, 3, 3. Ah, então está aumentando o milhar. E a centena? Tem alguém com o microfone ligado que está dando um retorno grande aqui para mim. Para cá, abaixa, para cá, para cá. Porque a gente tem que olhar no milhar nesse aí. Saiu Você pode mutar, John, a 2000, pessoa. 3.000, Eu acredito que seja a Fabiola. Mas você está aumentando, não é? Ô, Fabiola, você pode ligar seu microfone que está interferindo. Vamos para a segunda. A segunda tá. Nunca muda a milhar. Você, como host, você pode... Não é que eu tô certa. Tá indo de... Pronto, já mutei. Pronto, já resolvi. Então, na verdade, eu tenho agora, né, você surgiu essa possibilidade, né, e essa questão do DSM-5 gerou, né, esse cartoon, ele mostra o quanto, né, uma discussão crítica, né, foi feita para ele, porque foi generalizado, né, em termos, né, de patologias, né. Então, o que a gente, né, coloca hoje como no DSM-5, tá? Então, a gente tem aqui esse livro, né, o livro do
Allen Francis, né? Inclusive esse livro também eu tenho em PDF, se alguém tiver interesse eu posso enviar, né? Então esse livro ele se chama The Saving Normal, né? Uma revolta contra, né, a falta de controle no diagnóstico psiquiátrico, né, no DSM-5, na grande indústria farmacêutica e na medicalização da vida diária. O Allen Francis, né, esse autor desse livro, ele foi, né, o responsável, né, ele foi o coordenador, né, da elaboração do DSM-4. E ele já estava aposentado, ele diz na introdução desse livro que ele estava feliz da vida porque ele estava aposentado e cuidando dos netos. E aí ele teve que largar tudo isso para fazer um movimento contra, né, o DSM-5. Porque, na verdade, né, o DSM-5 ele é elaborado num formato em que, né, as doenças, né, mentais, né, elas são ampliada em termos numéricos ou condições que antes eram consideradas normais passam, né, a ser considerado doença, né? O nosso grande amigo, né, e colega, né, Cleanto, né, o professor Cleanto hoje ele gosta de dizer que ele tem mais medo do DSM-5 do que do Código Penal, né, brasileiro. Porque o DSM-5 ele inclui tudo. Imagine que uma das coisas que o DSM-5 ele mudou até o DSM-4, por exemplo, no uso de substâncias, né, que atuam sobre o sistema nervoso central, ou seja, dependência, ele existia, por exemplo, né, duas grandes divisões. Uma, né, era quem fazia abuso de substância e o outro quem era dependente de substância. Então, um jovem, né, universitário que vai, né, no primeiro ano ou até durante todo o curso universitário, né, ele gosta muito de ir à festa e ele gere uma grande quantidade de álcool, né? Antes ele era considerado, né, quem fazia um abuso, né, e o dependente, né, químico, o dependente de álcool era uma outra condição, né, que tinha o uso em excesso, mas também tinha as outras, né, características que você determinava como, né, um dependente. Hoje, com o DSM-5, esse jovem, que antes ele era considerado, né, ele era classificado como abuso de álcool, hoje ele já é considerado como dependente. E aí ele precisa ser tratado, né, como dependente químico. E, na verdade, a gente sabe claramente que são duas coisas diferentes, né? Isso, né, gerou, né, uma polêmica grande e o Instituto Nacional, né, de Saúde Mental nos Estados Unidos, então, decidiu, né, a ser contra o DSM-5 e colocar que as pesquisas na área de saúde mental com o humano não utilizem, né, o DSM-5 como critério para definir, né, as doenças mentais, e sim um outro critério. E aí foi criado, né, esse que nós chamamos o RDoC, né, que é a iniciativa para um critério de domínio, baseado em domínio, né, isso exclusivamente para pesquisa. E o que é esse RDoC, né? Então, quando a gente vai olhar nesse RDoC, ele tem essa característica, né? Então, ele tem uns domínios. Então, são esses 6 domínios, que são os domínios de valência negativas, né? Quando a gente fala, né, valência negativa, são, né, comportamentos que são reduzidos, né? Ou de valência, né, positivas, que são comportamentos, né, que são hiperativados, comportamentos, né, domínio do sistema cognitivo, que é a alteração do pensamento, né, propriamente dito, né, um domínio dos processos, né, dos sociais, do sistema de processo social, ou seja, a interação social entre as pessoas, um domínio sobre, né, a vigília, né, e os sistemas regulatórios, e um domínio, né, sobre o sistema sensório-motor, né, então, a ideia é que a gente trabalhe em cima desses domínios, e cada domínio desse, né, eu vou ter, né, um componente importante. Eu vou estudar cada domínio desse, desde o nível, né, dos genes, né, nível molecular, nível celular, nível de circuitos neurais, níveis fisiológicos, níveis comportamentais, e como, né, aos que a gente chama, né, de a alta informação, né, o self-report, né, ou a introspecção da pessoa, né? Porque toda a classificação, todo o olhar, né, da psiquiatria ao longo, né, do século XX, e quando ela foi fundada, ela foi muito baseada no que é que o paciente relata, né? Então, é a partir do relato do paciente que eu consigo identificar se ele tem
né, se ele está ansioso, se ele está deprimido, se ele tem um problema psicótico, né, e etc. Então, o self-report tem, né, embutido dentro, né, do sistema RDoC, né, essa questão, né, do indivíduo, né, ter a introspecção ainda, né, sendo valorizada. Né, que no início isso não existia e depois isso foi, né, incluído a partir de crítica, né, a esse sistema de RDoC. E é claro que aqui no sistema de circuito eu vou ter os sistemas neurais, eu vou ter algumas dimensões aqui, no caso, mais comportamentais. Isso eu tenho que levar em conta, né, o desenvolvimento, bem como eu também tenho que levar em conta, né, o ambiente. Então, veja, essa figura ela sistematiza, né, a complexidade, mas os vários, né, componentes dos domínios, né, de cada, né, componente de cada domínio desse, né, e dos dois processos fundamentais que a gente tem que levar em conta, o ambiental, né, e o desenvolvimento. Né? Então, dentro, né, desses domínios, o domínio que nos interessa aqui é esse, né, do alerta, né, e do sistema regulatório, e dentro do domínio do alerta está, né, o alerta em si, né, a ritmicidade circadiana e o ciclo sono-vigília. Né? E aí, para cada domínio desse, né, então aqui eu tenho o domínio, né, do alerta do sistema regulatório, eu tenho então aqui os construtos, né, do alerta, o circadiano e do sono. Eu tenho então cada, né, subtópico desse, né, que agora, né, a gente olha. Né? Então, quando eu vou olhar, por exemplo, de moléculas, né, quando eu olho, por exemplo, né, relacionado com sono, né, eu sei que a acetilcolina está envolvida, que a adenosina, né, o CRF, citoquinas, dopamina, gabaína, e assim sucessivamente. Eu sei que todo esse conjunto, né, de moléculas estão envolvidas, né, com esse, né, construto que é o ciclo sono-vigília. Células, né, então eu tenho lá dedo do hipotálamo anterior, prosencéfalo basal, núcleo da ráfila, oxerúleo, né, a área tegmental ventral, o hipotálamo lateral, tal, os núcleos da formação reticular, os núcleos talâmicos, tudo isso está, né, envolvido, né, nesse domínio, né, do arousal, né, do alerta, né, e do sistema regulatório, e dentro do construto, né, do ciclo sono e vigília. Né. Os circuitos, aí os circuitos eu vou falar isso para várias coisas, né, desde os circuitos prosencefálicos, que tem relacionado ao sono não REM, os circuitos dos núcleos, né, mesopontino, que estão relacionados com o sono REM, e os circuitos relacionados com a vigília, né, do alerta, né, basicamente, né, o sistema ativador reticular ascendente, né, e os circuitos, né, do sistema circadiano. Né. Eu olho também como é que eu posso descrever isso através de mecanismos fisiológicos, desde a atividade metabólica, atividade cerebral, né, sobre estimulação, né, atividade, né, eletroencefalográfica, com vários elementos eletrográficos, né, fusos, ondas lentas, ondas tetas, atividade miográfica, tal, etc. Algumas medidas fisiológicas, como medida de sonolência, do drive, né, homeostático, né, medidas relacionadas, por exemplo, com a dependência, né, especificidade sexual, né, as medidas, né, também temporal e topográfica da organização dos componentes homeostáticos, né, bem como a dinâmica do sistema de manutenção da vigília. Né. E comportamental a gente tem vários, né, o co-sleep, né, ou seja, dormir em conjunto, dormir só, alterações comportamentais, alterações no limiar sensorial, tal, etc. Né? A inércia do sono, o horário do sono, a variabilidade do sono, né? A própria, né, intensidade da vigília, todas essas medidas são possíveis para poder eu fazer a construção, né, a medida, né, desse construto do ciclo sono e vigília. E, né, o autorrelato, né, que nós vamos poder avaliar a sonolência, os relatos, né, os diários de sonhos, a fadiga, né, os índices que nós temos de qualidade do sono, severidade de insônia, né, a restauração, a quantidade, o tempo do sono, os sintomas relacionados ao sono, né, a sonolência, né, e vários outros sintomas específicos com sono. Então, é um outro olhar. Então, em vez de eu simplesmente trabalhar, né, no clássico manual, né, de doença mental da Associação Americana de Psiquiatria, em que o que
se é feita uma avaliação a partir de um conjunto de sintomas, né? A partir daquele conjunto de sintomas, eu defino, né, uma síndrome específica, como ansiedade generalizada, fobia disso, fobia daquilo, né? Aqui a proposta é outra, é eu trabalhar desde, né, do autorrelato, né, do comportamento, de dados fisiológicos, dados em níveis de circuitos neurais, dados em nível celular, dados em nível molecular. Então, a proposta, né, do EIDOC é trazer para o estudo dos distúrbios mentais, né, os marcadores, desde os marcadores de uma introspecção, quando o indivíduo faz o autorrelato, até marcadores moleculares e marcadores genéticos, inclusive. Então, é um outro olhar, né, para os distúrbios mentais. E aí são os vários paradigmas que também são utilizados para se fazer algumas avaliações. Tipo, por exemplo, algumas avaliações cognitivas dentro de avaliação de tomada de decisão dentro, né, do construto do ciclo sono-vigília, né, que é essa tarefa, por exemplo, né, do finger tape, né, onde você está definindo. Então, isso você, por exemplo, né, faz, né, um teste para isso, um teste de latência, né, múltipla, um teste de persistência dessa latência, né, a intensidade da atividade, né, de ondas lentas, né, os fuso, né, a duração total, o tempo de vigília após o início do sono, tal, são vários, né, elementos que a gente pode utilizar para estar fazendo essa marcação, né, desse construto dentro, né, de um, né, domínio, né, da atividade, né, mental. Então, olhando disso, né, agora eu passo, né, para discutir com vocês um pouco, né, do que a gente fala, né, da questão do ciclo sono e vigília. Tá? Então, assim, como é que a gente vai olhar essa regulação? Então, basicamente, sobre dois processos, né, o componente homeostático, né, e o componente circadiano. Tá? Então, eu tenho dentro, né, do componente homeostático, né, que vai definido por centros neurais, né? Então, esse processo homeostático que está aqui, ele vai me falar da propensão ao sono, que ela aumenta ao longo do dia, né? Ou seja, durante a vigília, essa propensão ao sono vai aumentando, né? Ela aumenta gradualmente e ela reduz drasticamente durante a fase do sono. Então, essa duração do sono aqui, ela vai ser determinada pela amplitude desse aumento dessa propensão ao sono. Por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que se eu faço uma privação de sono, na noite seguinte eu tenho um rebote, então eu durmo mais. Isso, né, não é estritamente desta forma, porque a gente também tem, né, a participação do processo circadiano, que é uma modulação desse processo homeostático ao longo das 24 horas, definida pelo nosso relógio biológico. Então, o sistema circadiano mantém essa oscilação bem próxima, né, às 24 horas, né, que mantém uma fase definida para a vigília e uma outra fase, né, para o sono. Então, esses dois processos em conjunto é que vai me dar esse mecanismo. Então, o que é que eu tenho durante a vigília? O aumento da propensão ao sono, então, aumento do sistema homeostático, e durante a vigília também, né, o sistema circadiano está fazendo uma propensão à vigília. E o que a gente tem aqui, que é essa diferença entre, né, o máximo, né, do sistema homeostático e o mínimo do sistema circadiano, nesse momento aqui, eu tenho o meu limiar para iniciar o sono. Então, o início do sono, ele depende, né, desse limiar. Né? E é claro que esse sistema aqui, esse meu limiar aqui, está relacionado por esses dois processos, ele, né, está sincronizado com o claro escuro, né, com horários sociais, horário de trabalho, horário escolar, mas ele também pode ter um processo de mascaramento. Esse processo de mascaramento ele pode ser decorrente porque eu posso chegar aqui, embora fisiologicamente eu tenha, né, o meu limiar para iniciar o sono, e definir que eu não vou dormir. Não vou dormir por uma questão voluntária e eu mantendo isso mais acordado, embora eu sei que eu tenho esse limite. A gente sabe que esse limite ele dá em torno entre 3 e 4 dias. E a gente vê claramente que todas as vezes que eu aumento, né, essa propensão ao sono, né, eu gero, né, principalmente alterações nas minhas funções mentais, que é, né, a minha capacidade de concentração, a minha capacidade de evocar informação,
a minha redução da minha habilidade psicomotora. E se eu fico mais tempo, né, 2 dias sem dormir, esse sistema ele aumenta mais ainda, o que ocorre é que eu passo, inclusive, a ter, né, alterações de cognição, né, do pensamento, inclusive, né, podendo gerar surto psicótico. Né? Todos os sujeitos que entraram nessas competições para entrar no livro do recorde, né, e ficar muito tempo sem dormir, né, tá lá os recordes em torno de 4 dias, todos eles, no final, eles acabaram tendo, né, surto psicótico, né, em decorrência de uma privação longa do sono. Então, essa distância aí é entre, né, o processo S e o processo C, ela é a distância que a gente vai chamar, né, do limiar para, né, iniciar o sono. Então, esse, né, limiar, né, para iniciar o sono, né, ele vai ser essa maior distância. Então, esse limiar ele vai depender, né, dessa queda do circadiano, e do aumento, né, do processo S. Então, imagine se esses processos eles estão mudando de fase, né? Se o limiar, por exemplo, ele vai ficar, né, vamos dizer que eu fique acordado aqui, né, nesse processo aqui. Então, veja que esse limiar aqui ele pode ficar, né, pequeno e eu não ter, né, vontade de dormir. Então, se ele se mantém aqui, então, se eu pego aqui o máximo daqui para cá, esse limiar aqui ele vai ser menor do que esse, né? E aí a gente não dorme. Então, por isso que eu posso ficar a noite inteira acordado e lá para 10 horas, 11 horas da manhã e não ter sono, não ter, né, a facilidade, né, de dormir. E a gente tem alguns, né, efeitos interessantes, né, que ele pode ser modulado por algumas coisas. Uma das coisas que a gente gosta de dizer, né, que fica bastante claro, né, é quando eu tenho, né, um cochilo, né, diurno. Né? Então, veja, né, o que ocorre se eu faço um cochilo. Se eu faço um cochilo aqui, né, que eu estou apresentando aqui, eu vou diminuir essa propensão, e se eu tenho essa propensão, eu vou ter uma menor, né, quantidade de sono, uma menor duração do sono aqui à noite seguinte, porque eu reduzi a minha propensão ao sono, que devia estar aqui nesse nível e vai estar nesse nível quando os dois sistemas, o circadiano e aqui, se compõem, eu vou iniciar o sono, mas com um aprofundamento muito menor do sono, com menor sono profundo e etc. Quando eu faço a privação, é claro, eu aumento essa propensão ao sono e eu vou dormir mais ainda, né, no dia seguinte, né? Ou seja, tem um efeito rebote. Então, o que a gente tem, né, feito, né, em pesquisa nessa área? Né? Então, a gente trabalhou nisso há um tempo atrás, né? Basicamente foram pesquisas, né, esse conjunto de pesquisas que eu vou mostrar aqui brevemente para vocês são os trabalhos, né, de mestrado da Sara Chelapa. Né? Então, a Sara ela fez medicina aqui na UFRN, né, e fez o mestrado no Programa de Ciências da Saúde aqui na UFRN sobre a minha orientação. Então, quando ela terminou o curso de medicina, ela queria trabalhar, né, com a parte de psiquiatria, né, e queria trabalhar com sono. Então, a gente juntou as duas coisas, né, e ela foi trabalhar com um conjunto de pacientes, né, e basicamente eram pacientes ambulatoriais, né, com depressão. Então, isso aqui é uma das revisões, né, que ela fez, né, que é uma revisão sobre, né, a depressão, né, pacientes ambulatórios de depressão, né, e os tipos de transtorno do sono. Também a gente estudou, né, os pesadelos, então ela coletou, né, o relato dos pesadelos, né, dos pacientes, e avaliando de que os pacientes, né, que tinham transtornos depressivos, conforme a gravidade, os relatos dos pesadelos eram diferentes. Então, eu tinha, né, os transtornos depressivos com maior intensidade, né, você tinha relatos de pesadelos com conteúdo emocional também mais intenso do que os pacientes com transtorno depressivo, né, de menor gravidade. Estudamos também a qualidade, né, subjetiva do sono. Isso foi interessante porque uma das coisas, né, que a gente fez, né, foi olhar duas coisas, né? Olhar a questão da insônia, né, e da sonolência. Então, a gente separou essas duas coisas, porque uma coisa é o indivíduo ter a insônia em decorrência, né? Realmente ele tem dificuldade de iniciar o sono, ele tem dificuldade de iniciar o sono ou dificuldade de manter o sono.
ou tem um despertar precoce. O mais interessante é que isso pode gerar sonolência diurna, né, porque ele acaba dormindo um pouco, mas o indivíduo pode ter sonolência diurna independente de ter, né, insônia. Né? Então, e o que a gente viu que são duas coisas diferentes, né, e que a característica, né, mais importante, né, para estar relacionado com a gravidade, né, da depressão não é a sonolência diurna em si, mas é a insônia. Né? Então, isso é um fator, né, fundamental para ser avaliado, né, e isso está relacionado, inclusive, também com a pior qualidade do sono. A outra coisa que a Sara, né, foi estudar nesses pacientes foi o quanto esses pacientes com desordem depressiva, né, tinham ideação suicida, né, e tinham, né, distúrbios do sono. Então, o que a Sara mostrou, e esse foi um dos trabalhos, né, que eu pessoalmente, né, gosto muito dele, né, porque ele foi um marco na literatura, ele é um dos trabalhos bastante citado, né, porque ele foi um trabalho que, né, além de ter sido bem feito pela Sara, né, ele marca, né, a ideia de que o paciente com depressão, então, quando você tem um paciente que tem depressão e também tem, né, distúrbios de sono, né, distúrbio de sono, esse paciente ele tem uma grande tendência, né, para suicídio. Então, o que a gente avaliou foi o que nós chamamos de ideação suicida. Né? Então, essa ideação do suicida, eu faço um score, né, da ideação suicida dos pacientes e a gente mostra uma correlação, né, direta entre, né, quem tem uma pior qualidade do sono, né, tem mais relato de distúrbio do sono e ideação suicida. Então, o que a gente propõe nesse trabalho, né, é que, além de avaliar, né, o critério da questão da depressão do paciente, a gente também tem que avaliar como é que está o sono desse paciente. Então, se esse paciente está deprimido e ele tem distúrbio do sono, eu tenho que ter muita atenção nele, né, porque, né, o risco de suicídio nele é maior. Então, isso a gente propõe nesse trabalho. Posteriormente, alguns trabalhos mostraram exatamente isso, o trabalho de segmento mostraram isso. E este é um dos trabalhos, né, que fez parte, né, da própria dissertação da Sara, né, que foi uma revisão, né, muito interessante, que é uma revisão que, né, tem sido também bastante citada como, né, um trabalho, né, que faz uma síntese, né, para a época, né, sobre uma sistematização dos transtornos do sono, né, na depressão. Então, né, o que, apresentando, né, os nossos trabalhos, né, o que eu quero chamar a atenção de vocês é em algumas, né, doenças neuropsiquiátricas. Né? Então, eu vou dizer, Parkinson, não vou chamar Parkinson como uma doença, né, motora, né, como uma doença, neurológica, mas como uma doença neuropsiquiátrica. Então, entendendo o Parkinson dessa forma, está aqui, né, meu paciente, né, com Parkinson, né, geralmente é um paciente idoso, né, e o que é que tem o Parkinson, né, com sono? Então, uma das coisas mais importantes hoje que eu queria chamar a atenção de vocês é que se eu olhar aqui o Parkinson, né, se eu olhar aqui o tempo, né, isso aqui é o tempo da vida. Aqui o indivíduo nasce, né, e aqui o indivíduo morre. Então, o aparecimento dos sintomas do Parkinson, geralmente aqui, é a partir da, né, 60, 70, 80 anos de idade. Então, o que a gente vê é o seguinte, né, a quantidade de pessoas com 50 anos de idade com Parkinson é baixa, com 60 aumenta, com 70 aumenta bastante, com 80 aumenta muito ainda e com 90 aumenta mais ainda. Então, com o envelhecimento, o aparecimento, né, de sintomas com Parkinson, né, ele ocorre. Isso porque é uma doença neurodegenerativa, é uma doença lenta. Claro que existem formas de Parkinson que ocorrem em pacientes jovens. Geralmente são formas gravíssimas, né, e o paciente acaba falecendo cedo, quando o início da doença é muito cedo. Mas o que é que tem a ver isso aqui, né, essa doença de Parkinson, principalmente a doença de Parkinson com sono? Vai ter a ver com esse aspecto aqui. É porque esses pacientes que estão aqui entre 60, né, e 80 anos de idade, o que a gente, quando a gente vai e começa a olhar e estudar esses pacientes, né, no final do século passado, início desse século, se descobriu que boa parte desses pacientes, né, tem um distúrbio previamente, do qual nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM. O que é esse distúrbio comportamental do sono REM? Nós sabemos que durante o sono REM a gente tem atividade onírica, geralmente essa atividade onírica tem um componente emocional, né, bastante intenso, mas a gente tem atonia muscular.
algumas pessoas têm, né, entram em sono REM e não desenvolvem a atonia muscular, e eles executam os movimentos dos quais eles estão sonhando. Então, geralmente, a queixa principal é do parceiro ou da parceira que relata que o parceiro, quando dorme, ele agride, né, o outro. Ou ele faz muito movimento nas pernas, muito movimento nos braços. Então, são sonos bastante inquietos com muitos movimentos, né? E alguns movimentos bastante, né, elaborados, e alguns que no sentido, inclusive, de agredir o outro. Esse distúrbio comportamental do sono REM ele começou a ser descrito no final do século passado, né? Então, nos anos 90, início desse século. Então, o que se observou, né, nesses primeiros pacientes é que esses distúrbios eles começam, né, eles estão muito comuns, né, lá entre, né, os 20, né, e os 30 anos, né, o início nessa época, e quando chega lá para os 40, né, e os 50 anos de idade, ele desaparece. E o que se observou é que os primeiros pacientes que foram diagnosticados, né, com o distúrbio comportamental do sono REM desapareceu, e logo em seguida apareceu sintomas de Parkinson. E aí, então, foi-se tentado buscar uma relação entre as duas coisas. Então, começou a estudar os pacientes que já estavam com Parkinson e retrospectivamente, para vários casos de Parkinson, né, foi encontrado relatos semelhantes ao distúrbio comportamental do sono REM. Então, hoje, o distúrbio comportamental do sono REM ele é considerado como uma alteração motora, né, que é um sinal, né, precoce, né, do distúrbio de Parkinson. Nem todos que têm distúrbios comportamentais de sono REM vão, né, ter doença de Parkinson, mas a boa parte tem. Então, hoje, quando a gente faz um diagnóstico de um paciente que tem distúrbio comportamental do sono REM, eu tenho que ficar atento e acompanhando, né, para ver se ele não vai aparecer sintomas de Parkinson, e isso é uma forma de eu, inclusive, fazer o diagnóstico precoce, né, da doença de Parkinson, né, e fazer estratégias comportamentais e de estilo de hábito e estilo de vida para esse paciente, para que, ao desenvolver, né, os sintomas clássicos da doença de Parkinson, né, tanto os motores como os cognitivos, né, e os emocionais, não sejam tão graves, né, como, né, se ele não fizer, né, essas estratégias. A outra, né, relação importante, outro distúrbio neuropsiquiátrico que eu queria destacar, né, que é a doença de Alzheimer. Então, na verdade, a gente diz hoje que existe, né, esse ciclo, né, entre o distúrbio do sono e a patologia de Alzheimer. O que a gente tem? Né? A gente sabe, né, que vários distúrbios do sono eles são causados por lesões neurológicas, como uma lesão no locus ceruleus. A gente sabe que o locus ceruleus ele é um núcleo, né, fundamental de manutenção da vigília. Bem como, por exemplo, o sistema de orexina, também fundamental para a manutenção da vigília. Alterações, né, na melatonina. A melatonina é fundamental para a regulação temporal, né, do sono. Né? Os níveis elevados de citocinas inflamatórias também alteram o sono. Então, tudo isso gera distúrbio do sono. Né? E o distúrbio do sono, né, agrava isso. Agrava isso por quê? Vocês lembrem, né, a patologia da doença de Alzheimer, basicamente, né, a patologia da doença de Alzheimer, né, é acúmulo, né, da proteína tal, né, ou seja, é o resultado da incapacidade do sistema, né, neurofisiológico, né, limpar o lixo que ele está próprio produzindo em relação ao metabolismo, do neuronal. Então, isso faz com que eu desenvolvo isso, né, geram mais lesão, e o distúrbio de sono promove uma incapacidade de eu, né, fazer uma limpeza do próprio lixo metabólico. O que é que a gente tem? Né? Então, os passos são esses. Né? Então, se eu tenho alterações, né, de sono, né, que pode ser por vários fatores, né, desde de lesões ou algum fator específico, isso vai me gerar, né, sintomas cognitivos, isso vai me prejudicar a minha capacidade cognitiva, né? Isso tudo, né, com alterações metabólicas no sistema nervoso central, facilita a gênese, né, da doença de Alzheimer, que gera o distúrbio do sono e tudo volta novamente. Então, isso aqui é um ciclo, né, contínuo.
Então, recentemente, a gente tem uns dados, né, muito interessantes, né, que eles estão sendo preparados para publicação, né, um trabalho, né, no qual eu participo em conjunto com os colegas, né, da Catalunha, né, em que uma avaliação, né, durante, né, 2 anos, né, avaliando o cognitivo, né, dos pacientes já diagnosticados com Alzheimer, né, o quanto que eles estão ficando piores, né, em termos de desenvolvimento cognitivo, piora cognitiva, né, e as alterações, né, de sono, né, e da ritmicidade circadiana. E a gente vê claramente, né, que os pacientes, né, que tiveram pioras foram os pacientes que tinham, né, nos anos anteriores, a pior qualidade de sono, né, uma maior fragmentação do sono, né, e que esses parâmetros, né, são parâmetros que parecem ser preditores, né, de um agravamento futuro, né, da doença, o que fisiopatologicamente, né, se explica facilmente. A outra coisa, né, que a gente viu, esse é um dado bastante interessante, que é um estudo sobre como, né, o sono ele está relacionado com a interação social, né? Na verdade, aqui um estudo amplo, né, olhando, né, pensando mais em avaliar, né, o objetivo do estudo era avaliar, né, a questão, o quanto, né, aqueles grupos sociais estavam interagindo entre si. E, por acaso, né, eles encontraram, né, que dentro, né, da população estudada, os indivíduos que tinham, né, mais distúrbio do sono, mais queixas, né, de problemas, né, de sono, eram os indivíduos que tinham menor interação social. E aí, então, né, foi feito estudos de algumas coisas, e o que ficou bastante interessante é que se a gente pega, por exemplo, aqui a orexina, né, então isso aqui, é claro, é estudo, né, em modelo, né, animal, né, e aí a gente está fazendo medidas de orexina, né, e fazendo vários comportamentos. O que a gente vê assim, então, que são comportamentos sociais. Então, quanto maior nível de orexina, né, maiores comportamento social está interagido, né, e se eu olho, por exemplo, para um outro, né, componente, que é um componente, então a orexina é o indutor da vigília, e um outro componente, né, que é um componente aqui, que está relacionado com o controle, né, alimentar, não tem, né, essa interação, né, mostrando, né, de que parece, né, que realmente, né, aqui a gente sabe, a orexina também está envolvida no comportamento alimentar, mas na indução da vigília, né, o ciclo sono-vigília depende da orexina. Sem a orexina a gente tem os quadros, né, de narcolepsia. Aqui eu tenho exclusivamente o comportamento alimentar, né, e veja que não tenho nenhuma interação, por exemplo, com a parte, né, de comportamentos que tem a ver com as interações sociais. E aí um outro, né, distúrbio neuropsiquiátrico, né, que é a depressão, uma das coisas que a gente vê claramente é que quando você vai olhar, 90% dos pacientes com depressão eles vão se queixar de insônia. Então, eles têm queixa, né, de insônia. Mas a gente sabe, né, os dados, né, epidemiológicos mostram que a insônia é um fator de risco para a depressão, né, bem como a depressão é um fator indutor, né, da insônia. Por que a depressão é um fator de insônia? Porque, na verdade, né, a depressão ela tem uma questão importante, que é uma redução, né, desse sistema, né, desse balanço, né, que a gente diz entre induzir o sono e induzir a vigília, o sono e vigília, o sono e vigília. Se eu diminuo, né, isso eu tenho, né, maior dificuldade de passagem de um estado para o outro, né? Aqui eu tenho 2 exemplos, né, de hipnograma, né? Então, aqui a gente tem, né, um representativo, né, claro, um indivíduo controle, um indivíduo com depressão. Então, o que é que a gente observa quando a gente faz uma polissonografia e faz um hipnograma, né, de um paciente com depressão? Então, no indivíduo controle, a gente tem que a primeira metade da noite, está aqui, a primeira metade da noite é isso aqui, eu tenho, né, os episódios de sono profundo, sono leve, né, uns pequenos episódios, né, de sono REM. Então, aqui o primeiro episódio do sono REM, a latência do sono REM é grande, né, aqui está aproximadamente 2 horas, né, e na segunda metade é que eu tenho os grandes episódios do sono REM. No indivíduo com depressão, o que é que eu tenho? Eu tenho uma latência do sono REM menor, né, e os primeiros episódios do sono REM já são grandes, né, então tem uma grande quantidade, né, de sono REM na primeira metade. Uma redução
drástica, né, do sono de ondas lentas no paciente, né, depressivo. Então, isso é típico, é um resultado, um hipnograma típico de um paciente com depressão. Isso não significa que todo mundo que tenha isso esteja depressivo, né? Isso pode ser outras alterações. Mas no indivíduo com depressão tem isso, o que sugere, inclusive, né, algumas hipóteses de que, no caso do indivíduo com depressão, você tem um avanço da fase da ritmicidade circadiana, por isso que o sono REM ele vem precocemente, ele tem uma diminuição grande, drástica da latência para o sono REM. E na esquizofrenia, quando você tem, né, as alterações, né, de pensamento, o que é que a gente vai ter? Então, aqui eu tenho uma arquitetura, né, do sono, né, de um indivíduo, né, considerado, né, uma situação, né, normal, né, sem ser de um paciente, né, esquizofrênico, né, mas o que é que a gente vê claramente? Né, no indivíduo com esquizofrenia é uma redução do sono de ondas lentas, e essa redução do sono de ondas lentas ele é um preditor de quadros mais graves. Então, pega um paciente, né, com esquizofrenia, faço, né, um registro, né, polissonográfico, e eu tenho baixa quantidade, né, de sono REM, de sono de ondas lentas, desculpa, né, tanto o percentual como em duração, isso, né, implica, né, que esse paciente provavelmente ele vai, né, ter um problema, vai agravar, né, o quadro dele, e é um quadro difícil de responder e geralmente eu vou precisar internar. A gente também tem uma redução do total do sono REM, mas a gente tem um aumento do número de episódios. Na verdade, em vez de eu ter, né, os grandes episódios do sono REM, eu vou ter pequenos episódios. No geral, a gente diz, né, que no esquizofrênico eu tenho mudanças rápidas de estágio, né, dos sonos. Por exemplo, do sono leve para o sono REM, leve para o sono REM. Então, aqui tem as características, tempo total reduz, redução do sono de ondas lentas, né? E o aumento do sono N1. Este aumento a gente se explica, né? Porque você tem muitas transições e tem muitos episódios, né, de sono REM. E quando você entra em sono REM, você tem mais facilidade de despertar e o retorno você passa pelo sono de estágio N1. Então, também a gente tem as alterações, né, no eletroencefalograma, classicamente, né, essas alterações são principalmente no fuso, né, você tem tanto a redução da amplitude, né, redução de duração e densidade do fuso, bem como a gente também tem a redução, né, das ondas lentas. Né. E essa forma de se medir isso é dessa forma. Né. Então, aqui eu tenho um típico fuso, né, então se eu tenho um fuso aqui, eu posso medir o fuso, e aí eu medindo o fuso, eu posso utilizar, né, alguns parâmetros, principalmente se eu uso técnica de wavelet, eu vejo nessa duração, né, do fuso, a densidade, que é esse tamanho aqui, né, e aqui a amplitude, né, do meu fuso. Né. O sono de ondas lentas, a gente tem isso aqui, a densidade, que eu pego aqui, ó, aqui quando eu, o nível médio aqui desse valor, aqui é o valor negativo, né? Então, eu pego exatamente isso aqui, essa distância daqui para cá, eu vou chamar de densidade, né, da onda lenta, né, e a amplitude, né, negativa, porque os negativos sempre são valores maiores na onda lenta. E aí é isso aqui, ó, isso aqui é um indivíduo controle, eu tenho uma grande, né, densidade, né, difusa, e o indivíduo esquizofrênico com uma baixa densidade. Aqui do mesmo jeito, a densidade aqui de ondas lentas, calculada dessa forma, ela é alta, né? E aqui, né, no indivíduo, né, com esquizofrenia, né, ela é muito baixa comparada, né, com o indivíduo controle. O que tem sido proposto, né, são uma ferramenta bastante interessante, né, uma ideia de você utilizar, né, os dados, né, de cálculo, né, da densidade dos parâmetros, né, difuso, principalmente, né, para avaliar, né, o sono. Aqui nesse gráfico mostra não só os parâmetros relacionados ao sono, mas também com outros parâmetros, com ressonância magnética, funcional, tal, né, e também até com tomografia por emissão de próstata. Mas aqui o que nos vai interessar é exclusivamente a questão do sono. Então, se eu pensar, por exemplo, aqui no caso, no indivíduo controle, né, então eu tenho a manutenção, né, isso não muda. No indivíduo que ele tem, né, o primeiro episódio, né, de esquizofrenia, de psicótica, ele é diagnosticado, né, com esquizofrenia,
né, a fazer um segmento dele de 1 ano. Então, nesse primeiro episódio, o que é que a gente tem? A gente tem uma diminuição nos parâmetros, né, relacionados a fuso, diminuição da densidade, né, a amplitude, né, e duração dos fusos. Né? Então, o que é que a gente precisa olhar? O que é que a gente quer? A gente deseja que isto se aumente, né? Ou seja, há um aumento na densidade, aumento na amplitude do fuso, para que isso se aproxime do indivíduo com valores aqui, né, para o normal. Mas eu posso ter o caso que esse aqui é um indivíduo que ele está reduzindo, né, então ele piorou o quadro dele, né, ele piorou os parâmetros, né, do difuso, né, aqui ele se mantém. Então, o que é que a gente está sugerindo, né, a proposta aí? É que se eu faço esse acompanhamento, né, aqui eu estou usando, né, uma estratégia terapêutica 1, a estratégia terapêutica 2, a estratégia terapêutica 3. Isso implica, se eu vejo aqui, 1 ano depois, a estratégia terapêutica está boa, o resultado está sendo positivo, 2 anos depois, o resultado está sendo positivo. Essa estratégia aqui, ó, o efeito está sendo, né, negativo, não estou tendo uma melhora. Né? Então, eu devo pensar em mudar. Essa aqui, ele está piorando. Então, essa estratégia terapêutica que eu tomei aqui está totalmente equivocada. Então, eu tenho que mudar radicalmente essa estratégia terapêutica. Então, né, essa é uma forma, né, de você utilizar parâmetros do sono para você seguir, né, o desenvolvimento de uma doença neuropsiquiátrica, né, como a esquizofrenia. Por outro lado, né, uma coisa, inclusive, que a gente tem trabalhado aqui na UFRN, a professora Tânia Fernandes, né, do Departamento de Fisioterapia, tem trabalhado muito com isso, são as alterações de sono após o acidente vascular cerebral. Então, imagine que uma das coisas que hoje já foi os estudos da Tânia mostraram isso, e hoje, né, é consenso na literatura que o paciente com AVC, né, ele tem uma fase aguda e depois ele tem uma fase de recuperação. Nessa fase de recuperação, quando o paciente tem, né, não apresenta distúrbios de sono, ou se ele apresentou distúrbio de sono e facilmente ele respondeu às terapêuticas que você utilizou, né, ficou com sono bem consolidado, ele tem um sono de ondas lentas, né, normal, né, esse paciente ele tem um bom prognóstico. Porém, se esse paciente, na fase de recuperação, ele tem distúrbios de sono, a gente trata, ele não responde, o sono dele é muito fragmentado, ele tem baixa densidade de ondas lentas, isso implica que é um prognóstico ruim. Né? Então, isso a gente tem já mostrado, esse é consenso. O que está se trabalhando muito hoje é como eu pegar esses pacientes e fazer, né, uma avaliação mais precoce das alterações do sono, fazer um tratamento dos distúrbios do sono precocemente, de um jeito para evitar que esse paciente tenha, né, no futuro um prognóstico ruim. Claro que muitas vezes esse prognóstico ele depende, né, da lesão em si, né, e a gente não pode fazer muita coisa. A outra questão, né, que eu queria chamar a atenção, né, na questão do estado afetivo é esse aspecto, né, que hoje a gente considera de que, por exemplo, a luz, né, detectada, né, pelas células ganglionares da retina que contém melanopsina, né, ela se projeta, né, lá para o hipotálamo, né, desculpe, e essa projeção para o hipotálamo ela vai para o núcleo supraquiasmático, regular a ritmicidade circadiana, ela vai diretamente para as áreas, né, indutoras, né, do sono, ali na área pré-óptica, né, o núcleo ventrolateral pré-óptico, né, no hipotálamo, na área anterior do hipotálamo. Todas essas duas áreas, né, têm modulação, né, do humor. Mas também essas áreas se projetam, né, uma formação direta para áreas neurais que estão responsáveis, né, pela indução de humor, né, como o complexo amidalóide, né, e outras substâncias. Então, a gente tem uma modulação direta pela luz. Né? Então, por isso que agora, durante a pandemia, a gente tem insistido tanto que as pessoas se exponham à luz, né, solar, não só para regular a ritmicidade, como, por exemplo, para aumentar o componente homeostático, ter facilidade para o sono, mas também para uma ação, né, direta e excitatória, né, da luz, né, nos centros, né, que nos mantém, né, com um estado, né, de humor, né, de afeto, né, mais elevado. Então, está aqui, né, a outra participação desse sistema é via, né, a própria produção da melatonina.
né? Então, a melatonina ela vai agir na regulação temporal do sono, mas ela age também numa indução no nosso estado de humor. Hoje, né, nós já temos no mercado, né, medicamentos que agem tanto nos receptores da melatonina, como nos receptores de serotonina, e uma ação sinérgica nesses dois circuitos, né, circuitos da melatonina e o circuito da serotonina, eles têm um efeito antidepressivo bastante eficaz e muito rápido. Isso numa contribuição de fazer, né, uma melhor regularidade do ciclo sono-vigília, e isso melhora, né, o estado de humor, né, dos pacientes. É claro que esse sistema, né, do estado de humor ele depende também de uma manutenção bastante importante, que é tanto daquilo que nós vamos chamar, né, do nosso, né, relógio biológico. A gente sabe que se eu tenho, né, uma quebra, né, de um acoplamento, né, desses neurônios, como no modelo experimental que, né, vários autores trabalham, a gente trabalhou bastante com ele, que é o da a dessincronização, né, põe um animal em T22 e ele tem alteração do estado de humor, porque a gente tem, né, essa quebra, ou, né, em animais mutantes, em que eu tenho uma diminuição do acoplamento, né, neuronal, né, no núcleo supraquiasmático, isso gera, né, um comportamento de estado de humor, e que isso, né, melhora com tratamento, né, com antidepressivo ou com lítio, dependendo do estado. Não só no próprio relógio biológico, mas como no sistema como um todo, né? Eu tenho aqui a diminuição da capacidade de sincronização, né, como ocorre na depressão sazonal, que eu vou comentar muito breve, né? Também, né, gera alteração do estado de humor, né, e que o tratamento é o uso, né, de um aumento da capacidade do Zeitgeber, do sincronizador, para regular os ciclos sono e vigília. Que no caso da depressão sazonal, né, o indivíduo passa a ter um estado de humor negativo, principalmente durante a fase do inverno. Isso ocorre principalmente, né, em altas latitudes. Isso porque você diminui, né, a fase, né, de luz ofertada para o sujeito, e o tratamento claramente, né, bright light, é você estimular, né, a luz, além disso, estimular a atividade física regular, a alimentação regular, né, no sentido, né, da somação desses processos, melhorar a ritmicidade, melhorar a potência do sistema circadiano, a saída circadiana, e com isso você melhora o estado de humor. Nos indivíduos, por exemplo, esquizofrênico, é muito comum você encontrar um padrão desse tipo, né? Isso aqui é um sujeito que tem, né, um padrão totalmente fragmentado, né? E aqui é um sujeito sem um padrão fragmentado. Lembre-se que eu falei para vocês que o indivíduo, né, esquizofrênico, ele tem muito essa instabilidade entre os estados do sono. Não só isso, mas do sono e da vigília. Então, ele tem naturalmente uma grande fragmentação, né, do ciclo sono e vigília, e a fragmentação internamente na fase do sono. E aí eu tenho grandes contribuições, né, para, né, os distúrbios neuropsiquiátricos que têm a ver, né, com sono, que basicamente são 3 coisas, né? A luz intensa, está aqui, né? A melatonina, né? E aquilo que nós chamamos de privação do sono ou extensão, né, da vigília. Aquilo que nós chamamos de privação do sono é que esse limiar aqui, que a gente chama, né, o grupo, né, de cronobiologia da Universidade de Basel, né, na Suíça, né, eles propõem, né, que isso aqui, né, esse limiar aqui, ele está relacionado com o nosso estado de humor. Quanto menor ele, mais depressivo o sujeito está. Quanto maior, mais o sujeito, né, fica, por exemplo, na fase de mania, né? Então, o que é que você faz? Se você priva o sujeito, você aumenta isso aqui. Então, você vai aumentar isso aqui. Então, esse aumento, por exemplo, faz com que o sujeito saia, né, de uma fase depressiva. Então, em alguns hospitais, na Suíça isso existe, na Áustria e na Alemanha, né, eu sei que tem hospitais que já têm, né, leitos preparados para fazer esse tratamento, essa abordagem da expansão da vigília. Então, o indivíduo vai
passa a noite inteira sendo acompanhado, sendo monitorado, sem dormir, ele não pode dormir. Isso é utilizado principalmente no paciente grave, né, paciente que está em um quadro depressivo bastante, né, grave, que a gente tem dificuldade de fazer uma abordagem psicoterapêutica para ele, né, e a resposta ao medicamento dele é menor. Então, o que você faz? Você faz essa expansão da vigília, né, ou a privação do sono, né, o indivíduo sai temporalmente, né, da crise, assim, ele ou reduz muito, então ele se sente melhor no dia seguinte. Com isso, ele toma melhor os medicamentos, né? Você pode fazer 1, 2, até às vezes 3 dias, ou faz em dias, né, consecutivos. E com isso, né, você está reduzindo o quadro grave do paciente e permitindo que o efeito a longo prazo dos antidepressivos, que normalmente são desse jeito, ocorram, né? Então, na fase mais aguda, você consegue ter, né, uma eficácia, né, desse tratamento, né, da expansão da vigília. A outra coisa, nesse exemplo aqui, é um quadro, né, de desordem bipolar, em que o indivíduo tem uma grande oscilação aqui do estado de humor, e esta oscilação, ela vê aqui, está relacionada, né, com as alterações do ciclo sono e vigília. Então, aqui, às vezes, ele perde a ritmicidade, perde a sincronização. A partir do momento em que você ajusta esse ritmo dele, esse sono e a vigília dele, fica regular, o estado de humor agora, a oscilação é muito pequena. Então, veja a importância da regularidade do sono para a manutenção, né, do quadro, né, de humor dele. Então, para finalizar, como sugestão de leitura, né, eu sugiro para vocês duas coisas, né? Uma é essa sessão, a sessão 17 deste livro, né? Principles and Practice of Sleep Medicine. Né? Todos esses capítulos são bastante, né, bem elaborados, né? São bastante densos com uma literatura, né, atual, né? E o outro livro, né, que é este livro, esse já é a segunda edição desse livro, né, que se chama assim, Chronotherapeuticals for Affective Disorder. Aqui eu tenho uma generalização, aqui é basicamente por doença afetiva. Isso aqui é do grupo lá de Zurich, né? Desculpa, o grupo lá da Universidade de Basel, na Suíça. Né? E é um livro que ele traz tanto os aspectos, né, epidemiológicos, fisiopatológicos e práticos, né, para o clínico, né, abordar a doença, né, afetiva, né, a partir, né, de regularidade, né, do ciclo sono e vigília. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês.